Esse vídeo é uma resposta ao Rafael do Ideias Radicais sobre o egoísmo ser uma virtude. Num vídeo recente ele defendeu isso. Por um certo ponto de vista eu acho que ele está certo, mas por outro eu discordo. Então eu vou explicar como nós podemos entender o egoísmo de diferentes perspectivas, quais são as implicações lógicas disso, ou éticas ou morais. Então o Rafael basicamente defende que o egoísmo é uma virtude e que o egoísmo é uma base moral, que devemos sempre ser egoístas, e ele vai dar o argumento de que isso é porque nós não podemos adotar o altruísmo como base moral. Então, se nós não podemos adotar o altruísmo, se nós não podemos considerar um dever moral agir para os outros, então temos que considerar um dever moral agir para nós mesmos. E esse argumento é uma falsa dicotomia, porque só porque você não pode basear a moral no altruísmo, não significa que você deve basear no egoísmo. Você pode basear nenhum dos dois. Se o altruísmo é a ideia de fazer o bem aos outros e o egoísmo é a ideia de fazer o bem a si mesmo, eu posso adotar uma versão híbrida, onde o bem tanto faz para os outros ou para mim mesmo. Só porque o altruísmo, fazer o bem aos outros, não é um princípio moral, isso não implica que o egoísmo é um princípio moral. Então eu, por exemplo, não concordo, eu não defendo que o egoísmo é um princípio moral, e eu também não defendo que o altruísmo seja um princípio moral. Eu acredito que o bem vale para qualquer indivíduo, seja para mim mesmo ou seja para os outros. Isso significa que em alguns momentos a atitude mais moral é o egoísmo e em outros momentos a atitude mais moral é o altruísmo. Isso pode variar de acordo com a situação. Muitas vezes o egoísmo é a melhor atitude, até porque quando cada pessoa procura fazer o bem a si mesmo, as pessoas vão competir entre si, e principalmente dentro de um sistema de livre mercado, onde as pessoas fazem trocas visando lucro, que depende da produtividade e da geração de valor, e competem entre si visando o bem a si mesmo. Isso gera uma seleção natural e uma evolução do mercado e da sociedade, da civilização. Essa visão também de que o egoísmo é uma base moral implica numa moral deontológica. O que é uma moral deontológica? É aquela que diz que você tem uma listinha de coisas que você tem que fazer. Por exemplo, os 10 mandamentos da Bíblia são uma moral deontológica. É uma listinha. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Então, por exemplo, o egoísmo é uma espécie de moral deontológica. Seja egoísta. Mas qual é a melhor coisa para fazer agora? Seja egoísta. Mas e nessa situação? Seja egoísta. Ou seja, é uma listinha, mesmo que só tenha um item na listinha, do que você tem que fazer, porque isso sim é moral. Eu não acredito numa moral deontológica. Eu acredito que a moralidade é uma coisa que está na primeira pessoa, que está no sujeito em si, e não uma regrinha de ação. Regras para ações eu acho que se aplica na lei, porque a lei precisa dividir as ações entre permitidas e proibidas, então precisa haver uma objetividade na regra que você segue. Já a moral não é uma regra que define sua ação como permitida ou proibida e perante a sociedade, mas sim uma coisa que está no indivíduo, que está dentro do indivíduo. Logo, a minha moral é consequencialista, ou seja, fazer o bem depende do efeito que você causa no indivíduo, ou seja, da consequência da sua ação no indivíduo, e isso não pode ser reduzido a uma regrinha, e nem mesmo a regrinha seja egoísta, e muito menos a regrinhas dos mandamentos da Bíblia. No cristianismo você tem só 10, mas, por exemplo, no judaísmo você tem centenas de mandamentos. Eles pegaram do Velho Testamento os 10 mais bonitinhos e colocaram só 10. Outro problema em considerar o egoísmo uma regra moral é a forma como, por exemplo, o Rafael define egoísmo. Ele define egoísmo como agir para o seu próprio benefício. Só que toda ação necessariamente, a prioristicamente, é feita para o benefício do próprio indivíduo. Então, nessa definição, não tem como você não ser egoísta. Então, uma coisa que você necessariamente faz não pode ser um dever moral. Um dever moral precisa ser alguma coisa que você pode escolher
fazer ou não. Por isso que existe um valor moral na sua escolha de fazer a ação moral e não a imoral. Mas definindo egoísmo como agir para o meu próprio benefício, eu não tenho como escolher não fazer isso, porque toda ação necessariamente visa algum interesse do indivíduo. E outro problema é que qualquer tipo de ação pode se encaixar como egoísmo. Por exemplo, assaltar um banco pode se encaixar como egoísmo. Aí você pode dizer assim, não, mas esse não é o egoísmo de verdade, porque o egoísmo de verdade é agir para o benefício de si mesmo e também, ou exceto se, aí já não é mais agir para o benefício. Então, você já está adicionando outras coisas. Isso não é um princípio fundamental, porque você já está colocando mais a menos que, já está adicionando outras condições. Então, egoísmo de verdade da Ayn Rand é agir para o seu próprio benefício e também respeitar a propriedade privada. Não, então o princípio que você está defendendo é a propriedade privada, não é egoísmo. Até porque toda ação já é necessariamente egoísta e também deveria então respeitar a propriedade. Então você está defendendo a propriedade, você não está defendendo o egoísmo. E mais uma vez, a propriedade não serve também como princípio moral, ela serve como princípio ético, ela serve como lei. Ela é a lei natural, mas não como princípio moral, porque, novamente, ela é uma regrinha. Faça isso, respeite propriedade. Ela não lida com o efeito da ação no indivíduo. E realmente não dá para reduzir o efeito de todas as ações no indivíduo em uma regrinha. Por isso que eu não defendo uma moral deontológica, e sim uma moral consequencialista, que depende do que ela causa nos indivíduos, dos estados subjetivos que a sua ação causou em indivíduos. Sejam esses indivíduos você mesmo ou os outros. Não se deve fazer essa distinção dentro da moral. Por isso que essa distinção entre egoísmo e altruísmo não faz sentido dentro da moral, porque tanto faz se o efeito da sua ação foi para você ou para os outros. Então enviem esse vídeo para o Rafael Lima. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.